inclusão, eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira bastante cartesiana como o ato de incluir. E se nós estamos falando de incluir, são todos os elementos que fazem parte, todos os atores que fazem parte desse contexto, né? Os professores, a família, o aluno, não é? E toda a rede que está dentro e por trás da escola. Se a gente está falando de inclusão, a gente precisa poder pensar que o primeiro ambiente a ser incluído é a própria família, não é? Independente de pessoas típicas ou atípicas, a gente precisa tá vendo que há um sujeito que tem as suas características e que precisa conversar, precisa circular naquele contexto, naquela família, naquela escola que vai ser escolhida por ele. Então, a primeira inclusão a ser feita é a inclusão familiar. Aí temos a escola, temos a social, né, os clubes, os centros de convivência, de permanência. Então, a gente precisa ter um modelo que não é estagnado, não de possibilidades, né, de circulação. Eu acho que a maior função da inclusão é essa, né? A gente precisa pensar no sujeito, no que eu espero dele, o que ele tem para contribuir e quais são as costuras, quais são as transições que a gente pode fazer, né? Porque muitas vezes a inclusão necessária é uma estratégia de conduta, uma estratégia de apresentação do material, do espaço físico do trabalho, né? Então, falando nas empresas, não necessariamente, porque quando a gente pensa em mediação e inclusão, né, a gente está falando de mudar toda uma condição, não, é de adaptar. Então, eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de desmistificar e sair de um lugar de ignorar algumas possibilidades, né, que já existem, que a gente nem precisa criar tantas estratégias. Eu sou pedagoga, não é? Eu penso que o professor e qualquer sujeito precisa estar sempre num lugar de aprendiz. Eu posso aprender mais sobre. Quem pode aprender mais sobre pode não saber. Então a gente entra numa condição de que eu não preciso saber tudo sobre aquela pessoa. Eu preciso saber sobre pessoas e eu preciso estar disposta a evoluir, a melhorar, a criar melhores condições para mim também enquanto pessoa, não é? Então eu acho que quando a gente rotula, não é? A gente só tem o código, não é? Quando a gente compreende, quando a gente inclui, não é? Nós de alguma forma olhamos o sujeito e fazemos uma troca, o que eu tenho para te dar, o que você tem para me dar e o que isso contribui para outras estruturas. Que eu acompanho toda essa proposta, não é? E já a execução do LIV tem sido muito útil e assim, o que eu penso é que o maior ganho foi a abertura nessa comunicação, não é? Então, é claro que como qualquer coisa do desenvolvimento, nós estamos falando de pessoas, né? Podem ser ajustadas, podem ser lapidadas, modificadas, né? Mas a principal função que eu percebo, não foi ter aberto um canal de escuta, de percepção, de ousar abrir os temas antes das situações de incêndio, vamos chamar assim. Eu penso que a gente precisa ter um professor atualizado, não é? Em relação às ferramentas, não é? Hoje a gente tem quadro interativo, hoje nós temos materiais que são pedagógicos e que ajudam na integração desse aluno com o aprendizado.
Eu penso que esse professor precisa poder ser um sujeito aprendiz, não é? Eu não sei isso, não é para saber tudo. Eu até tenho um pouco de preocupação quando se sabe demais, não é? Porque quem sabe demais não tem o que trocar. Aquela escuta não me dá uma interrogação para eu pesquisar mais, para eu me aprofundar, não é? Ou até para discordar e poder criar uma nova estrutura. Então, eu penso que a formação do professor precisa ser mais ampla, conteúdo, as diferenças, e que ele possa trocar um pouco mais sobre a prática dele. Eu ainda vejo, ainda percebo os professores assim, muito solitários nas suas práticas, nas suas trocas de experiência. Se coloque, fale, troque as suas informações, não é? Essa posição de incômodo, de angústia, é o que pode fazer a diferença. Agora, se isso for velado, a gente não contribui nem para os nossos alunos e nem para o nosso melhor possibilidade de aprendizado, bem-estar, tudo isso, né? Eu acho que é da nossa responsabilidade acolher, acatar o que for possível, mas, sobretudo, orientar, não é? Da mesma forma que nós estamos falando que os professores precisam ter acesso ao desenvolvimento, não é? Não só aos conteúdos, às suas áreas de interesse, a mesma coisa eu acho que a gente precisa poder trocar com as famílias, não é? Informando de como se dá o processo, não é? De novo, incluindo no processo, né? Não dizendo é possível ou não é possível, mas criando essa construção mesmo.